Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um capítulo da nossa série do livro do Timothy Keller que se chama Como Integrar Fé e Trabalho. Esse livro me impactou bastante, eu espero que você esteja gostando desse assunto, desse material, e eu espero que você também compartilhe com o máximo de números, com o máximo de pessoas possíveis. Se você tem gostado desse assunto também, te peço para você curtir esse vídeo e compartilhar, para que assim mais pessoas tenham acesso a esse tipo de material, tá? Então vamos lá para o capítulo 3. No capítulo 3 nós vemos o trabalho como cultivo. Então ele inicia o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 28, e o capítulo 2, alguns versículos. Eu vou ler aqui para a gente rapidamente. Capítulo 1, versículo 28 diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aí o capítulo 2, versículo 8 diz assim: Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore, agradável à vista e de boa para o alimento. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e o guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor lhe deu, lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então esse é o texto que ele baseia o capítulo, que a gente vai iniciar falando sobre o mandato cultural. É uma coisa que é comentada muitas vezes, que é discutida, mas a gente vai entender de uma maneira mais detalhada o que isso significa. Para que haja desenvolvimento cultural e criativo, existe o trabalho físico de cuidar do jardim, que a gente viu no versículo 15. Então Deus manda ele cuidar do jardim, um trabalho manual, físico. E a tarefa de dar nome aos animais, que envolvem esforço mental, discernimento também, né? Ele precisa relacionar os animais, né? Chamar girafas de girafa, o elefante de elefante, o leão de leão, e aí vai, né? Formiga, e a criatividade vai aumentando. Por fim, a criação de Eva e a instituição do casamento foram provisões para que a raça humana se desenvolvesse em uma sociedade plena. Então, a intenção de Deus não era só a procriação, era a sociedade também. Todas essas tarefas foram dadas como desdobramento do encargo descrito em Gênesis 1:28. Enchei a terra e sujeitai. Essa ordem é conhecida como mandato cultural. Então, o encher a terra, Deus ele não está falando de encher a terra somente de pessoas, de procriação, como os animais são. Deus está falando de formar uma civilização, né? Isso é mais do que uma procriação. Então Deus ele intencionou a sociedade. Deus estava formando a partir de Gênesis, a partir de Adão e Eva, a sociedade, as pessoas. Então encher a terra é para isso. E a gente tem que falar um pouco também sobre a questão dos filhos, né? Para o cristão, o cristão ele não é obrigado a ter 10 filhos, a ter muitos filhos. Só que eu entendo que pela visão bíblica, o cristão ele deve desejar ter os filhos e ter o máximo que ele puder. Porque é um princípio, porque a Bíblia afirma que é feliz o homem que enche dele a sua aljava, da bênção de se ter filhos. A Bíblia fala de ensino dos filhos da lei do Senhor. Uma coisa que nós estamos vendo também, né? Isso é um parênteses, um comentário do livro aí, eu estou fazendo esse parênteses, que nós estamos vendo a Europa se tornar cada vez mais muçulmana, porque no islamismo eles conseguem praticar esse princípio, e a propagação da cultura
do islamismo está sendo pelos filhos. Então, os cristãos, normalmente, hoje em dia, o cristão está propagando uma cultura secular do rejeitar ter filhos, quando ele deveria estar propagando uma cultura que não é do islamismo, é uma cultura bíblica de se ter muitos filhos. Por quê? Quando a gente fala com os cristãos sobre não ter filho, por que eles não querem ter filho? Qual é a motivação? Muitos é por causa da viagem, a mulher fez uma plástica, porque não quer gastar dinheiro, filho é caro, filho é trabalho, eu tenho que ficar a noite acordada. Vocês estão vendo que só são desculpas egoístas. Então, claro que precisa ter planejamento familiar, não estou falando nada disso, mas o cristão precisa desejar ter filhos, porque filhos é bênção. Então, voltando aqui para o texto, governar, ele está falando sobre governar ter mordomia e administrar. Deus nos criou como seres governamentais. Então, nós precisamos funcionar e operar a partir desse princípio. Primeiro, governar a si mesmo, ter o autogoverno e, a partir disso, governar as coisas. Nós temos um problema muito grande por causa do pecado, então nós temos dificuldade de ter o autogoverno. É aí onde tem a beleza do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele traz a graça e ele é o motivo, ele nos sustenta, ele nos dá força e ele é glorificado. Então, o governo de Deus é estabelecido na vida do cristão a partir da luz do Evangelho. Então, também tem sujeitá-la, uma declaração de vontade, né? Um mundo criado com a necessidade de ser trabalhado. Então, Deus criou o mundo perfeito, lindo, maravilhoso, mas ele não criou o mundo acabado. Ele quis que o homem trabalhasse, que ele sujeitasse o mundo, que ele formasse cultura, que ele trabalhasse na terra e produzisse a beleza a partir daí, produzisse o alimento, produzisse tudo que ele ia precisar para florescer nessa terra. E aí a gente continua com a formação da cultura com Deus. Então, o Al Wolters diz que o desenvolvimento da terra criada será de natureza social e cultural. Então, nós somos como manter o padrão de Deus nesse sentido, é que nós não somos guardas florestais, nem pavimentadores de ruas, mas sim a perspectiva de um jardineiro. Sem jardineiro não tem jardim. Então, o jardineiro ele precisa manter, ele precisa podar, ele precisa tirar o mato que não presta. Então, o jardineiro ele precisa retrabalhar na terra. Ele torna a terra frutífera. Ele tem a função de trazer a produção de flores, de alimento, de beleza. Então, Deus ele está nos ensinando essa perspectiva do cultivar e de fazer florescer como um jardineiro, para que o padrão do jardineiro, a gente trazer a todo tipo de trabalho. Então, como é que a gente pode trazer todo tipo de trabalho? Cultura e cultivo na expansão do domínio para Deus. Então, nós estamos trazendo a cultura, moldando a cultura para a glória de Deus. E o interessante é que da palavra cultura, a sua raiz vem de cultivo, de cultivar também. Então, como representantes de Deus, nós estamos intencionalmente agindo na cultura. Tem a história de James e a geleia, que ele era um produtor de geleia, e ele foi perguntado sobre a sua geleia, e ele refletindo sobre essa questão, do que Deus criou ele para fazer e tudo mais, e ele fala: Deus não cria porcarias, eu não crio porcarias. Então eu sou imagem e semelhança de Deus. Então Deus não faz isso. Uma compreensão bíblica do trabalho revitaliza o nosso desejo de criar coisas de valor com recursos que temos à disposição. Então, não é que eu tenho que fazer tudo além das minhas forças, mas com o que eu tenho, eu não vou criar porcarias, como disse o James. Nós precisamos reconhecer que Deus nos fornece os recursos e nos dá o privilégio para cultivá-los, juntamente com Ele, incentivando-nos a trabalhar com incansável criatividade. Então, o homem precisa confiar em Deus para a criatividade, precisa depender de Deus. Deus está nos convidando, Deus diz: Adão, dá um nome aos animais. E é interessante que Deus escolhe se submeter a isso. Não que Deus é inferior ao homem, de jeito nenhum, não estou falando disso, mas Deus escolhe se submeter no sentido de que o nome que o homem deu ao animal, esse é o nome do animal. Tá, vou chamar assim.
Por quê? Porque Deus deu a ele a autoridade de escolher. E Deus, por ter dado essa autoridade ao homem de escolher, Deus disse, então tá bom, eu dei para você, né? Deus que escolheu dar essa autoridade ao homem. Então escolha e eu vou chamar esse animal do mesmo jeito que você que você criou esse nome. Então você está sendo coparticipante com Deus. Isso é belo. Isso não faz com que nós tomemos o lugar de Deus de maneira nenhuma. Isso faz que nós nos tornemos dependentes dele para criar cultura. E criando cultura, um pequeno parênteses aqui, nós criamos através da linguagem. Quando nós mudamos a nossa linguagem, nós mudamos a narrativa do mundo, como ele vê as coisas, como ele percebe as coisas. A gente precisa trazer a narrativa bíblica, a visão de mundo bíblica para a sociedade. Como é que se vê o mundo? Quando eu vejo pessoas utilizando narrativas errôneas, narrativas que são totalmente antagônicas com o Evangelho, nós precisamos trazer à luz do que é isso e mudar essa narrativa. Então Deus está nos convidando à criatividade. Logo, seja unindo genes, realizando cirurgia no cérebro, limpando entulho ou pintando um quadro, nosso trabalho ajuda a desenvolver, manter ou reparar a estrutura do mundo. Dessa maneira, nós integramos o nosso trabalho à obra de Deus na Terra. Então nós estamos participando com Deus, nós estamos trabalhando para Ele, é Deus agindo através do trabalho. Todo trabalho é formador de cultura. É isso que nós estamos falando aqui, né? E tem essa história do Richard Mowell, alguma coisa assim. Ele fala da perspectiva, ele é um empresário, e ele fala da perspectiva de Deus como um investidor, né? Ele fala que em Gênesis Deus mostrou que Deus era um criador, né? Que formou o mundo, um lar para todos. E aí ele incentivou as pessoas nessa palestra a pensar em Deus como investidor. Ele potencializou seus recursos para criar um mundo cheio de vida. Ele investiu, né? Então ele diz, suponhamos que você observe que uma necessidade humana não está sendo satisfeita e descubra um talento, um recurso capaz de satisfazê-la. Você está aplicando recursos a partir disso e pondo sua conta em risco, né? Quando você encontra uma necessidade para ser alcançada. Então você investe. Você está sendo semelhança de Deus, porque Deus é um Deus que é um Deus investidor. E essa história, né? As pessoas só pensam que os empresários só pensam em ganhar dinheiro, né? Qual é um valor real que os empresários podem trazer para a sociedade? Eles somente tiram dinheiro da sociedade e manipulam os funcionários e sugam dos funcionários? Essa é a função do empresário numa perspectiva cristã? Tenho certeza que não. Então, qual é a visão de Deus para os empresários? Deus tem um propósito para todo tipo de trabalho. Então nós podemos fazer esse exercício com todos, com enfermagem, com medicina, com música, com engenharia, com o juiz, com todos, né? Então nós podemos fazer esse tipo de exercício. Então esse foi o capítulo 3, o trabalho como cultivo. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a gente se encontra.